aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos aqui 7 grandes temas, espero que dê para falar sobre todos, tem muita informação. O primeiro tema ele já é extenso porque vamos trazer notícias positivas do governo federal e temos fatos bem relevantes que aconteceram no Brasil. Bolsonaro se encontrou com a diretora-geral da OMC, quem não sabe, Organização Mundial do Comércio. Ela falou de forma simples e muito direta: o mundo não sobrevive sem o agro brasileiro. E sobre isso, temos aí alguns projetos de lei que devem estar entrando aí na pauta das próximas semanas, próximos meses, que são importantíssimos. E a gente vai comentar o que a esquerda anda fazendo para atrapalhar. Também saiu uma matéria internacional bem interessante sobre a Amazônia. E um tema que tem toda a ligação com o meio ambiente, pauta verde, ESG, que já está bem conhecida de vocês. Vocês já imaginaram receber um salário menor se você não seguir as práticas ESG? Pois isso já está no site aí da Mastercard, não sei se você é funcionário deles, mas eles vão adotar essa prática agora para todos os funcionários e a gente tem que comentar sobre isso. Depois temos aqui o nosso segundo tema, falar um pouco de mídia, desinformação, fake news, né? O que a imprensa andou fazendo nas últimas horas. Bolsonaro também andou dando uma mitada. Depois temos ali o Lula, né? Com aquela cara já de raiva, porque o PT segue radicalizando. Vocês vão ver o que eles planejam para os bolsonaristas em caso de vitória da esquerda. O Flávio Dino deixou bem claro, e não é coisa boa. Além disso, temos informações de um possível ministro aí, quem sabe, da economia ou da Casa Civil, ligado à área econômica do governo Lula. Agora eu esqueci se é da economia ou da fazenda. Enfim, a gente vai falar sobre isso, algumas coisinhas. O Lula andou se encontrando com algumas pessoas interessantes que estavam com a terceira via nas últimas horas. Depois a gente vai falar da terceira via, hoje falamos dele. Moro aí passando vergonha na internet em diversos momentos, falar do Simone Tebet, falar do Dória, falar do Bivar, muita coisa. Depois sobre justiça, aí também temos eventos variados, desde coisas ligadas à Prevent Senior, que a Polícia Civil entregou um relatório final falando que a Prevent Senior é inocente, o que destoa bastante da CPI do Lula, que aconteceu no passado. O José Dirceu aí teve um probleminha no STJ, e Dirceu. Lula também passando vergonha com umas falas sem pé nem cabeça, enfim, muita coisa ligada ao judiciário. Depois coloquei ali, né, um Brasil à direita, algumas coisas ideológicas, espero que dê tempo, já não sei se vai dar tempo esse assunto, porque tem muita informação, vocês vão ver, mas o André Porciúncula lá ontem, né, presidente do Eduardo Bolsonaro, o pessoal do ProArmas, apareceu no Jornal Nacional, na Globo News, saiu na Folha de São Paulo, andou aprontando e temos as coisas ligadas à direita pra gente comentar. E por fim, tá ali, acho que também não vai dar tempo, Bolsonaro, militares, eleições, Lira, PL 2630. Enfim, mas vamos que vamos tentar acelerar. E vejam só, Bolsonaro, conforme se aproxima da campanha, parece que tá começando a ficar um pouco mais solto. Aí ontem ele fez o seguinte tweet, mas vamos aqui primeiro ver o do André Henning, né? Porque ele compartilha com um comentário em cima. O Henning tenta dar aquela lacrada para falar o seguinte, que a Anitta e Pablo Vittar arrebentando pelo mundo, enquanto isso o bolsonarismo se contorce de inveja e preconceito. Essa turma merece cada segundo de desprezo. Voltarão para o esgoto da história. Aí Bolsonaro xingou, Bolsonaro falou que Bolsonaro, né, com o seu jeitinho de ser, olha aquele final, né? Voltarão para o esgoto da história. Falou em esgoto? Então, esgoto é uma coisa muito importante. Ele fala o seguinte, ó. Falando em esgoto, sancionamos em 2020 o marco do saneamento, que aumentou os investimentos de 4,5 para 50 bilhões por ano e finalmente tornará realidade a universalização do saneamento básico no país, levando esgoto e água tratada a milhões de brasileiros até então abandonados. Segundo o SNS, antes do projeto, somente 84,3% tinha água potável e 54,95% tinham coleta de esgoto. Estamos falando sobre o básico para a sobrevivência, saúde e dignidade humana. Com o marco, garantimos esgoto tratado para mais de 9 milhões de pessoas já nos próximos 3 anos. Governos anteriores tiveram tempo mais do que o suficiente para resolver a situação de uma vez por todas. Mas o PT estava ocupado com o Foro de São Paulo? Deve ser. Mas preferiram vender falsa esperança e saquear o país. Precisou chegar ao meu governo para que se buscasse uma solução definitiva para um problema tão primitivo. E aqui eu acho que Bolsonaro foi até bastante humilde, porque não foi apenas apresentado o marco do saneamento. A gente já falou sobre isso diversas vezes. Ele colocou o projeto, teve que batalhar para ele ser pautado, para ele ser aprovado.
E o Senado colocou alguns jabutis que Bolsonaro ainda teve que comprar uma briga gigante, principalmente com o pessoal aí, né, ligado aos governos do estado do Nordeste, porque ele vetou o artigo 16, que basicamente impediria a entrada do setor privado, o que não mudaria muito o cenário brasileiro. Então, assim, não é... ele está sendo humilde. Não foi apenas o governo, né? Teve realmente, assim, a canetinha presidencial para vetar aquele absurdo. A verdade é que, ao longo dos anos, problemas reais do Brasil foram ofuscados por temas midiáticos. Enquanto coisas, né? Ele até fala que irrelevantes, outra palavra, como ligagem neutra, se tornaram centro de discussões, milhões de brasileiros sem acesso à água tratada seguiam abandonados. Começamos a mudar essa realidade. E continuando aqui nesse âmbito, o André Reni deveria estar feliz porque o Brasil está progredindo. Ele bloqueou o Bolsonaro. Ele bloqueou o Bolsonaro. Depois de uma pequena aula. Ai, esses verificadinhos, hein? O que fazer com eles? Aí ontem, o Globo tava puto da vida. Por quê? Corte de impostos? Ruim demais, né? Como assim cortar imposto? Reajuste para servidores? Pacote de bondades em ano eleitoral pode virar bomba fiscal em 2023. Tá reclamando. Aí o Axel fala o seguinte, né? Sua vida não pode melhorar. Para eles, você deve pagar impostos sem fim. Não vai virar, né, um problema fiscal, pois o governo sempre foi consciente com os gastos e os compromissos públicos. O governo Bolsonaro sempre honrou o teto de gastos. Isso daqui tá aparecendo naquela matéria o seguinte. A gente sabe que o Globo tá torcendo pro Lula. E o Lula já falou que vai ter que fazer de tudo quando chegar lá, sem poupar gastos. Então aqui já o Lula já vai ter uma desculpa para gastar o que quiser. O que tem, o que não tem. Não, tô gastando aqui por causa de Bolsonaro. Foi Bolsonaro que me entregou um problema fiscal. Não é culpa minha. Então vamos, esquece o teto de gastos. Esquece o teto de gastos. Essa daqui dá raiva. Mas raiva. Gente, o governo acabou de anunciar bandeira verde. Reservatórios cheios. Não tem mais por que cobrar mais na conta de luz. Bastou o governo anunciar isso e começou a valer dia 16 que uma agência reguladora, sim, sempre as agências reguladoras, reajuste, assim, ANEEL reajusta em até 24% tarifas estaduais após redução nacional de 20%. O governo baixou 20%, aí a gente vai aumentar 24%. O pobre vai pagar mais! Vai pagar mais! O pobre vai pagar mais! É brincadeira. E o Mr. Baum, ele lembra que ano passado aconteceu a mesma coisa com combustível. Olha só. Após isenção de impostos federais, 18 estados e o Distrito Federal aumentam ICMS sobre o diesel. O povo parece que tem raiva de pobre. Ah, pobre, exploda. Tá nem aí. É inacreditável. Isso aqui está escancarado. Está escancarado. O governo trabalha para baixar impostos. Está aí. Governo estadual, agências reguladoras, tudo em nome do que? Não sei. Não sei em nome do que. Em nome, talvez, do Lula. Eu acho que esse aqui que é o padrão que a imprensa gostaria que Bolsonaro fizesse, que é para tornar mais difícil a reeleição. Vocês vejam só. O amigo do Lula, presidente argentino. A Argentina anuncia imposto sobre lucros inesperados de empresas. Eita, aí você vai, acontece um evento, você descobre um produto novo, você... Eita, esse meu eu vou ganhar um pouco a mais. Epa, dá um pedaço aí. Esse lucro é inesperado, manda pra cá. Manda pra cá que é pra ajudar os pobres. E tentar controlar a inflação que vem assolando o país. Isso é um absurdo, pô. Fernandes é exemplo para a imprensa brasileira durante todo o ano de 2020. Todo o ano. Malvadão? Bolsonaro. Mandou o povo ficar em casa. Até o fim. E se foi o apaixonado. Ficou mais em casa do que o Átila. Mas vamos continuar. Saiu no exame. Inflação chega a 55,1% na Argentina e quase metade da população passa fome. Realmente é amigo do Lula. Aprendeu com o Lula aí, né? Realmente é um discípulo do Foro de São Paulo. A Anitta fala. E tem gente que faz de tudo para que isso aconteça no Brasil. Mas vamos continuar. Índice de produção industrial sobe para 54,5 pontos em março. Revela CNI. Assim, eu não sei se 54 é um número muito alto, muito baixo, em que patamar está, mas
uma palavra eu conheço, sobe. E eu gosto assim, eu gosto que continue subindo. Produção continue subindo, isso é um bom sinal. Que não é mais um sinal que a economia brasileira está progredindo. Até daqui, desde dezembro, o índice estava abaixo de 50 pontos. Você sai de 50 para 54, aumenta aqui 10%. Então, acho que então, é um aumento bem considerável. Vamos continuar. Olha isso daqui. Ministro Paulo Guedes estava certo. Ele falou que o ano de 2022 seria um ano de revisões constantes. O tempo todo iriam revisar as projeções para o Brasil. E sempre projetando para cima, revisando para cima. Porque a gente achou que ia crescer 1%, não vai crescer 1, não, vai crescer 1,5%, vai crescer 2%, vai crescer 3%. Agora foi a vez do FMI. Ó. Projeção do FMI para o Brasil vai na contramão da economia global. Enquanto a instituição cortou previsão do PIB mundial, o PIB mundial caindo, e o Brasil, revisão para cima. De 0,3 para 0,8, aproveitando o ciclo das commodities. Aí já teve matéria depois, não. Por quê? Porque o FMI teve que revisar, não foi bem assim, aquilo outro, não tem que ver o que está acontecendo, tem que tentar procurar um jeito para criticar. Na falta, ele não conseguiu colocar aqui um mas, porém, entretanto, todavia, e teve que fazer uma matéria extra para tentar criticar o governo. Mas vamos continuar, porque isso aqui é importante, né? Até leu a questão do agro, as commodities. Já começando a falar dele, MST, sim, bem magrinha. O agro é fome. Nesta jornada nacional de lutas em defesa da reforma agrária, o MST segue na luta e segue denunciando o modelo de produção do agronegócio. O governo Bolsonaro, ele entregou mais de 300 mil títulos de terra. O governo dele sozinho entregou, se eu não me engano, mais do que nos últimos 13 ou foi 16 anos juntos. Acho que quem realmente estava atrás de terra, estava recebendo terra. Eu não sei o que o pessoal do MST quer. O que a gente viu ligado ao MST, que aí eu acho que realmente estão bem tristes, né? Foi uma redução assustadora na quantidade de invasões. Porque o homem do campo agora está podendo se defender. Mas olha isso daí. É o que estão planejando. Estão mirando no agro. Agro. Se o Lula vencer, aí sim teremos um agro democrático. Um agro pró-Brasil, né? Mas vamos continuar. Olha essa matéria. Como desmatamento pode aumentar a anemia em crianças na Amazônia. Qual a ligação de uma coisa com a outra? Bom, a matéria tem uma explicação. Aí atrás, né? Meu Deus. Como seria a narrativa do desmatamento na força? Abre aspas. Enquanto o pasto avança, no entanto, a possibilidade da carne bovina chegar ao prato dessa população segue sendo remota. Com menos carne disponível, as crianças da região ficam sujeitas à anemia. Mas com menos carne disponível, tem certeza isso? Assim, acho que a grande questão que a gente tem que lidar é desenvolver economicamente a região norte do país. Acho que esse é o principal ponto. Que as pessoas realmente tenham acesso, né? Tenham um maior poder de compra. Mas quem sou eu para discutir com os especialistas da BBC? Bolsonaro, como eu falei para vocês, ele recebeu a diretora-geral do OMC. É como se fosse uma agência reguladora, né, mais a nível internacional, mas é uma visita muito importante. E vejam só, né, ele recebeu uma audiência, conversamos sobre a manutenção do fluxo de comércio de fertilizantes e seus preços cada vez maiores, o que pode afetar a segurança alimentar em muitos países do mundo. O Brasil tem comida, o problema é o restante do mundo. Ele avisou, tem que ver isso daí. Olha a preocupação de Bolsonaro com a questão dos fertilizantes. Até hoje o Brasil está tendo, né, recebimento normal. As ofertas, as remessas estão chegando numa boa, por causa da política diplomática do Brasil. Todo mundo querendo que Bolsonaro decretasse, briguei com você, não gosto de você, isso aqui, aquilo outro. Criticaram muito o governo, mas está aí, garantindo comida para o mundo. Aí sai no Estadão, que é para não restar nenhuma dúvida. Depois Bolsonaro falou, Bolsonaro está divulgando fake news. Ela não falou isso, tá? Também aqui é a matéria do Estadão. Diretora da OMC diz que o mundo não sobrevive sem agricultura brasileira. Após ouvir o pedido de ajuda do presidente Jair Bolsonaro para garantia de acesso a fertilizantes, vou até agradecer aqui o Estadão, sério mesmo. É muito raro eu pegar uma matéria e se referir a Bolsonaro como presidente. Lula, eles sempre fazem questão de colocar o ex-presidente Lula. Agora, Bolsonaro é raro.
Normalmente só bota seu nome, Jair Bolsonaro, Bolsonaro. Não mais do que isso. A diretora do OMC, não sei pronunciar o nome dela, se encontrou com a bancada ruralista em Brasília e disse que o mundo não sobrevive sem a produção brasileira de alimentos. A fala foi dita em meio a temores da diretora sobre uma crise de fome sem precedentes pela escassez de alimentos provocada pela situação que está acontecendo lá na Europa, que é um grande produtor de grãos, né, o país. Abre aspas. Eu sei que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Precisamos pensar nos desafios futuros, não só do Brasil, mas do mundo todo. Fala aí, no evento, blá blá blá, na mansão do Lago Sul. Estou animada sobre o que o Brasil tem a dizer sobre a área ambiental e as tecnologias produtivas com potencial de descarbonização. Eu pensando que ela queria saber como é que o Brasil ia aumentar a produção nacional, o que o Brasil estava fazendo para tentar se tornar autossuficiente, fertilizante. Não, ela está preocupada com a pauta verde. Isso que fica meio assim, né? Tá bom. Tá meio estranho. Mas tudo bem, tá aí. Independente, ela tá entendendo o papel do Brasil nesse tabuleiro. Conforme o mundo está entrando em um conflito cada vez mais generalizado, envolvendo mais e mais países, a posição estratégica do país, do Brasil, nesse contexto, nesse tabuleiro geopolítico, está ganhando mais e mais relevância. E sobre isso, está tendo aquele evento lá em Portugal, várias pessoas importantíssimas aí do funcionalismo público brasileiro, do judiciário, legislativo, etc. E aí eu fiquei sabendo de um cara que estava lá, me fizeram assim um resumo. E esse rapaz aqui, ele é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E disse que ele mandou muito bem lá. Parece que me falaram que parece que gravaram a entrevista dele. Eu vou atrás depois, mas me mandaram esse artigo que ele escreveu. E ele tá falando do Brasil e ele tá defendendo o Brasil. Interessantíssimo. O artigo dele é longo, vale a pena ler do início até o fim, porque os 3 primeiros pontos ele está desmentindo algumas falácias, né? Algumas mentiras propagadas aí pelo Macron, pela mídia, pelos artistas. A gente já sabe, né? Desde, sei lá, pegar aquelas fotos que nem eram de 2000, quando foi aquele caso que acho que foi 2019, que Leonardo DiCaprio, etc., divulgando foto do passado, Leonardo DiCaprio, Madonna, etc., ele sai desmistificando várias coisas. Só que chamou minha atenção, começa no item 4, mas olha só, o nome do artigo, né, a internacionalização da Amazônia, uma estratégia neocolonial. Escolher apenas o Brasil como alvo porque alguém elegeu Bolsonaro como inimigo público envolve o uso de 2 pesos e 2 medidas e torna verossímil uma teoria da conspiração. Texto do Carlos Blanco de Moraes. E ele fala o seguinte, ó, qual o sentido de internacionalizar a Amazônia? Para que isso? A insistência de Macron em internacionalizar a Amazônia na ONU constitui uma tentativa da França e de um conjunto de interesses econômicos sob pretexto de uma emergência ambiental diminuírem a soberania brasileira sobre um território riquíssimo em recursos, a gente sabe, aproveitando a fragilidade econômica legada pelos governos do PT. Vejam só, né? Como duvidar disso daqui? E o interessante é ver a quantidade de notícias que saem diariamente tentando criar uma situação de alarmista, que o Brasil está em uma clara emergência ambiental, uma emergência climática, para reforçar a ideia que sim, alguém tem que tomar conta, porque Bolsonaro não sabe tomar conta da Amazônia brasileira. A estratégia neocolonial de Macron é de limitar o Brasil ao desenvolvimento de apenas 20% do seu território, na base de uma tutela externa sobre a exploração agrícola, mineira, de minerais e áreas indígenas. Aí vem a senhora do MC. Quero aqui olhar o que vocês estão fazendo, etc. A MC também tem braços aí com a ONU. Então, às vezes, vem por aí. Não, a gente vai dar para vocês o adubo, etc. Mas olha só, o Brasil tem que se limitar, né? Não pode crescer demais, tem que preservar aí um pedaço. Vamos analisar. Mas continua, eu cortei. Ora, entre os protagonistas dessa tutela encontra-se uma França que, por coincidência, que é um pretexto para evitar a cólera dos seus agricultores e não assinar o acordo União Europeia-Mercosul. Você sabe que os produtos brasileiros, em geral, têm uma qualidade melhor, com um preço mais baixo. 2. Faz fronteira com a Amazônia brasileira, na Guiana Francesa. 3.
dispõe desde os anos 80 de mapas sobre reservas minerais e povos indígenas. Quando a gente fez um dossiê sobre a questão dos fertilizantes, mostrava lá o mapa, acho que é Salvitina, que falou na região, já tinha um mapa da década de 80 da França. Sim, já tinha. A França já sabia de tudo, rapaz. Aí você vê, né, os europeus doidos para salvar a Amazônia, os índios. Confia, eles realmente querem salvar os índios. 4. O governo francês criou canais diretos entre a sua diplomacia e um estado, o do Amapá. É impressão minha ou o estado do Amapá é o estado do senador Randolph Rodrigues? É impressão minha ou foi o senador Randolph Rodrigues que recebeu um prêmio do Macron, acho que no ano passado. Se não foi ano passado, foi ano retrasado. É impressão minha. É impressão minha, o senador Randolph Rodrigues realmente, né, é totalmente oposição ao governo Bolsonaro, às políticas públicas empregadas pelo governo Bolsonaro. É só uma grande coincidência. Só uma grande coincidência. 5º, e envia o seu ministro dos estrangeiros ao Brasil para contatar ONGs e governadores. Não, manda aqui um ministro francês para conversar ali com as ONGs. No contexto desta filantropia ambiental, é provável que durante a próxima Assembleia Geral da ONU e do estranhíssimo Sínodo da Amazônia, convocada pelo Papa Bergoglio, possam ser orquestrados apelos a um boicote a mercadorias. Não, vamos fazer aqui um boicote, porque o Brasil não está do jeito certo, não está isso, não está aquilo outro, blá blá blá, tititi. Vai vendo, vai vendo. Aí, junto a toda essa questão que está aí rolando ao meio ambiente, olha como vem sendo exercida uma pressão cada vez maior em pautas ligadas a questões ambientais, questões também sociais, de governança. A gente vem falando bastante do ESG, e sai essa matéria. Não tem muito a ver com a Amazônia, mas para mim está tudo no mesmo contexto. A Mastercard agora vinculará a remuneração de todos os funcionários da empresa, todos, não é? Porque antes era só os CEOs, presidentes, vice-presidentes, as metas ESG. Depois de fazê-lo apenas para aqueles de nível de vice-presidente executivo e acima de CEO. Todo mundo. Você está seguindo a meta? Não está? Não vai receber completão. Porque o completão é com várias... Tem a bonificação. Não vai receber. Não vai receber. Não vai. Pô, mas... Sei lá... Sou cristão. Aí ele fala o dia do não sei o que lá. Você tem que usar um negócio diferente. Você vai usar? Não vou usar. Então não vai ter o salário inteiro. Não vai receber os bônus. Por quê? Porque você não quis usar. Você quer fazer aquilo que você fez? Não. Então não vai receber. Olha aí. É a Mastercard que está trabalhando em um algoritmo. Eu não sei como são os bancos no Brasil. Aqui, quando você faz as compras, o aplicativo do banco ele já consegue separar assim, ó, supermercado, restaurante, carro, contas. O banco aqui já consegue organizar tudo bonitinho. Eles estão desenvolvendo um aplicativo para saber a sua pegada de carbono. É a Mastercard. Você foi no supermercado, comprou 1 quilo de carne, vai ficar registrado, comprou 1 quilo de carne. E é de uma vaca que bufa assim. Vixe, é bufona a faca. Peida sem parar. Isso aí é problemática. Você foi comprar o 2º quilo, não pode mais. Estourou sua cota. Estourou sua cota de carbono. Olha os temas que estão avançando em ritmo aceleradíssimo. Você já pensou que o salário de uma pessoa poderia estar impactado às metas de ESG? Está no site oficial da empresa. Você entra lá na Mastercard, faz sustentabilidade, tá lá. Botei só aqui o título em inglês, quem quiser pegar, dá um bisu. É isso aí que tá vindo. Tá vindo. De lá fora para dentro. Pressão internacional que vai ter. Isso daqui cresce bastante, né, dentro do mercado financeiro brasileiro. Mas enfim, isso a gente sempre vem conversando. E como falei para vocês, aquelas pautas legislativas ligadas ao meio ambiente, ligadas ao agro, que são importantíssimas. Frente do Agro quer prioridade em pauta criticada por danos ambientais. Quem que critica? Os artistas. Confia que realmente, né, meu Deus, os artistas estão corretos. Essa matéria é interessantíssima para ver como a esquerda atua. E a esquerda realmente, às vezes, joga abaixo. Os projetos listados como prioritários pelo setor são os mesmos contra os quais os artistas protestaram no início de março.
Olha lá. Um deles retira das agências reguladoras a tarefa de analisar... Opa, peraí. Não, tá errado aqui essa palavra. Defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas. O que esse projeto aqui, na verdade, quer fazer é facilitar o trâmite da aprovação ou não aprovação e também aumentar os prazos das renovações. Porque hoje você libera um produto, daqui a 5 anos tem que fazer de novo, um novo processo para ver se o produto pode, não pode funcionar no Brasil, sim ou se não. Isso daí, meu amigo, é um mercado gigante, porque você tem que mandar para a reguladora aquele datasheet com todas as informações, qual é o produto, qual é a substância química, quais são os prós, quais são os contras, isso aqui, rótulo, blá blá blá, pode, não pode, como é que tem que ser. Todo aquele negócio assim chato de burocracia, espera ter, normalmente envolve advogados, etc. É um mercado que movimenta muito dinheiro, muito dinheiro. Esse mercado é ligado à regulamentação, regulação como um todo. É uma das metas, porque o pessoal quer, cara, fazer que o agro prospere o quanto antes, quanto mais opções, mais coisas para utilizar, melhor. E quando você pega um agricultor, eles falam, os defensivos são as coisas mais caras em uma plantação. Então assim, quanto menos usar, melhor. E se nem precisar usar, melhor ainda. Eles não botam que são malvados. Ah, eu sou malvadão. Eu vou colocar aqui o defensivo agrícola. Só que o que a esquerda diz é agrotóxico. É agrotóxico. Mas continua. Esse projeto é chamado de PL do pesticida pela frente e PL do veneno pelos artistas. Tá vendo como é a esquerda? É a mesma coisa da PEC que visava colocar alguns freios no Ministério Público. Como foi que a turma do Diogo Mainardi, do antagonista Sérgio Moro, falou? PEC da vingança. Aí tenta capturar o coração das pessoas pelo emocional. Outro projeto é o da regularização fundiária. Esse daqui, para quem defende o meio ambiente, meu amigo, é sensacional. Isso aqui até o MST deveria apoiar, ó, que trata sobre a titulação de terras já ocupadas, para facilitar. Porque, olha só, reclamam que tá pegando fogo. Aí você vai lá, tá pegando fogo, tá? Quem é o dono dessa terra? Não sei. Não sei. Como é que não sabe? Não, não sei. Não tem aqui o papel, etc. Então assim, a partir do momento que você regulariza, tem um problema naquele pedaço de terra, você sabe quem é o dono. Você sabe quem você tem que cobrar. E a esquerda não quer. A esquerda não quer. E aí a esquerda chama, ó, PL da grilagem, que é um nome feio. Sempre trabalhando com emocional. Aí tem uns agora que a esquerda ainda não tem nome ruim para dar. Aí a matéria não consegue trazer. Ó. O terceiro projeto é o de licenciamento ambiental, que diminui o número de atividades que precisam do licenciamento, entre outras mudanças. Que é para facilitar também a liberação, né, para se expandir o mercado. E por fim, a frente também apontou como quarta prioridade o PL do autocontrole, que ainda aguarda a redação final da Câmara. O projeto delega para o produtor diversas tarefas de fiscalização da produção, hoje feitas por auditores federais e agropecuários. É tirar o fiscal do cangote do produtor. Fala assim, não, cara, vê aí, vê as coisinhas, manda aqui pra gente. Deve ter assim, um processo que você vai emitindo. E, obviamente, vai ter uma fiscalização periódica. Se constatar que você sempre está indo bem, ele vai relaxando. Agora, a partir do momento que você informa a coisa, ele chega lá e vê, aí a fiscalização vai vir com tudo. Dá a boa fé. Você não cumpriu com a boa fé, aí toma rasteira. Mas a esquerda está aí. Esses são os projetos que a esquerda está contra. Aí você escolhe, né? Lula é contra isso. Bolsonaro é a favor disso daí. Continuando aqui, para a gente falar de Bolsonaro, tá ali a imprensa. Isso aqui foi interessante. Bolsonaro, mais uma vez, imitando nas redes sociais, fez muita gente dar risada. Colocaram a notícia, saiu no Globo, saiu em vários veículos, que a Gaviões da Fiel, ligados ao Corinthians, vai ter um Bolsonaro arco-íris no desfile do carnaval. O que falar sobre isso, né? Primeiro que fica parecendo que é algo ruim. Sabe? Parece que eles estão achando algo ruim isso daí. Não entendi por quê. E passado poucas horas, a Gaviões da Fiel oficial foi na conta do Instagram para falar que a matéria, veiculada por alguns órgãos de imprensa, em especial o Folha de São Paulo, o Grêmio Gaviões da Fiel esclarece que as informações não são verdadeiras, são fake news. O Alan Santos Santana diz, né? Quer dizer então que o UOL, G1, Globo fizeram fake news sobre a Gaviões da Fiel? E agora como fica? Eu respondo. Eles vão colocar no máximo assim, erramos.
A imprensa não faz fake news, a imprensa erra. Quem faz fake news é apoiador do governo. É muito simples, eu ainda não entendo como o Alessandro não entendeu. Já estamos quase em maio de 2022. Ainda não entendeu, Alessandro? Tá fácil, tá fácil. E olha só isso daqui. Olha isso daqui. Brasil 247, página petista. Bolsonaro se depara com faixa contra a fome em Cuiabá, capital do Ossinho. Vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente não tá no. Aqui a gente tá só dando, né? 5, 6, 7, 8. Aqui no meio tem alguma coisa. Vamos considerar que é mais uma pessoa. 9. Se esses dois aqui também estiver apoiando, 10, 11. 11 pessoas. Matéria da esquerda. Será que isso aqui, assim, tá, beleza, teve isso realmente aconteceu. Vamos ver um pequeno relato que Bolsonaro postou lá no Twitter, omitiu a pessoa. A avenida do CPA em Cuiabá tá igual um circo de horrores. Bandeiras do Brasil, membros da Assembleia de Deus com placas, Jesus te ama, e usar drogas é errado. Inúmeros ônibus cheio de crentes chegando para receber Bolsonaro no grande templo em Cuiabá. Vergonha total. Mas aqui temos 11 pessoas. Aí você vai e fala, isso aqui é fake news. Bolsonaro pegou um perfil fake aí, colocou para tentar rebater a matéria do Brasil 247. Eu sei que você pensa assim. Às vezes você é um eleitor do Moro, tá aqui assistindo para procurar algum momento que eu deslizei para me pegar no pulo, mas é que diz, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aqui é uma pequena imagem, tinha 11 ali. Aqui um pedaço. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, o que dirá de um vídeo? Porque isso aqui é um vídeo. Vamos ver. Quero imagens. Várias, no plural, um vídeo. Vou tirar até o som aqui, porque tem uma música de fundo. Não dá pra dar play. Olha só. Tinha 11. Tinha 11 da turma do PT. Tinha 11, viu? Lá, Bolsonaro. Tinha 11 do outro lado. Realmente, tinha 11, viu? Lá no PT, 11. Rapaz, agora é Lula no primeiro turno. Se eu fosse Bolsonaro, tinha 11, viu? Eu cuspia no chão e voltava nadando pra Brasília. Me recolhia pra minha insignificância. Olha que absurdo. Levantando um quadro aí. Tinha 11 pessoas. 11 pessoas lá na esquerda, viu? 11. Ele viu a placa. Ele tava ensinando dentro de carro com essas motos aí. Essa minha motocicleta aí. Tinha 11 pessoas. 11 pessoas da esquerda. O Brasil 247 fez a matéria com as 11 pessoas. O pior é que, ó, Bolsonaro, ele coloca esse mundaréu de gente, ele não colocou as 11 pessoas da esquerda no vídeo. É um absurdo, Bolsonaro. É um absurdo. Isso aqui deveria ser motivo de impeachment. Eu não vi as 11 pessoas da esquerda. Matéria do Brasil 247. Essa é a imprensa nacional. Essa é a imprensa nacional. Mas vamos continuar, porque só piora. Né? Falando do PT, meu Deus do céu. Poder 360. Lula tem 70% de chance de ganhar. Diz consultoria. Era a manchete. Aí você vai pro subtítulo. Norte-americana, Eurásia, que costuma errar, falou que a probabilidade de Bolsonaro ganhar é de 25%. Agora entendi, né? Ele erra quando fala de Bolsonaro. Mas Lula é 70%. Você vê aqui em cima, né? Lula tem 70% de chance de ganhar. É quando você vai ver, né? Mas ela costuma errar. A imprensa brasileira é um show à parte. E ainda falar mais dela, que temos aqui informações do PT, aqui ó. Economia, pronto. Nome para economia. Eu fiquei na dúvida se era ministro da economia, era ministro da Casa Civil, Fazenda. Enfim. Guido Mantega se encontrou aí com empresários para apresentar que vai ser um possível ministro da economia do governo do Lula. E olha só, Mantega fez questão de dizer que Lula deverá escolher um ministro da economia político
Esquece o nome técnico. Esquece o negócio aí de Ted Gade. Esquece isso. Com um bom legado de administração. Aí você vai pensar, pô, peraí. Político com bom legado. Quem será que o Lula vai indicar? Sei lá. A gente não consigo pensar aqui agora em nenhum governador de direita, assim, nenhum prefeito. Mas deve ter algum nome bonito, né? Citou 4 nomes. Rui Costa. Qual foi o legado de Rui Costa? Aquela compra maluca que envolveu o Bruno Dauster, Carlos Gaber, dos respiradores. Paulo Câmara, Pernambuco, PSB. Wellington Dias, Piauí, PT. E Camilo Santana. Esses aqui é o exemplo de bom legado de administração para o PT, que pode vir a ser um ministro da Economia. Confia. Tem como dar certo? Você escolhe. Lula, Bolsonaro, tem Paulo Guedes de um lado, do outro lado você tem aqui, ó. Wellington Dias, Paulo Câmara, Rui Costa e Camilo Santana. No vídeo de ontem, a gente comentou sobre essas 2 notícias, coloquei elas juntas, só para relembrar uma coisinha. Falamos, né, que o PT estava com medo aí de Bolsonaro, sob diversas razões, e que o Lula ele tinha que parar de falar para os convertidos e começar a mirar nos indecisos e tentar passar a ideia que a vitória dele depende do sucesso entre os indecisos e que toparão apoiar qualquer candidato contra Bolsonaro. Qualquer candidato. Então tem que começar a pintar essa ideia, que qualquer um é melhor que Bolsonaro. Não precisa falar do Lula, mas bate em Bolsonaro. E outra matéria fala a mesma coisa. De olho no eleitorado jovem, Lula falará menos sobre o seu legado. Vai começar a falar no pós-Bolsonaro, reconstrução. Porque, assim, o Lula é ladrão, mas vai ser melhor. Ele vai ser melhor que Bolsonaro. Eles falam que ele é ladrão, mas vai ser melhor que Bolsonaro. Por que eu fiz questão de trazer isso? A gente comentou isso no vídeo de ontem. Vera Magalhães. A gente comentou isso no vídeo de ontem, então a matéria saiu anteontem, né? Saiu dia 18. Na verdade, a Vera Magalhães já postou na madrugada de hoje, né? 1h da manhã do dia 20. Frente ampla de Lula pode ser pá de cal na terceira via. Título. O Lula de 2022 não tem cacife para unir em torno de si aquela amplitude de vozes, mas vai construindo aquilo que os partidos que querem se contrapor à polarização entre ele e Bolsonaro nem de perto arranham. Falar para os políticos e para grandes parcelas da sociedade que é preciso unir diferentes para combater Bolsonaro. Olha só que interessante. A Vera Magalhães já está aqui no carrinho do briefing. Qualquer um é melhor que Bolsonaro. Temos o Lula é o único nome que vai conseguir combater Bolsonaro. O que move caciques do MDB e nomes como Paulinho da Força e Gilberto Kassab para a órbita de Lula é menos um dever cívico de combater o projeto da autocracia que Bolsonaro deixa cada dia mais evidente e mais a expectativa de poder. Mas isso aqui é de boa. Entre a autocracia de Bolsonaro e a busca pelo poder do Kassab, do Calil e Paulinho da Força, poder, vamos dar poder para eles. Vamos dar poder para eles. Eles são democratas, Bolsonaro não. Diante de tantas e tão graves ameaças, é natural e lógico que o discurso da frente ampla anti-bolsonarista ganhe corpo. A Vera Magalhães está se esforçando para isso. A Vera Magalhães está se esforçando para isso. Pode ser a maneira de Lula voltar a abrir distância em relação ao presidente e de antecipar o segundo turno para o primeiro. Tá bom. Aí nas redes sociais ontem, tá lá o Thomas Trauman, da Veja, falando de Bolsonaro. O Silvio, ele resume a thread inteira do Tominhas. O fio de Trauman, né, a thread que ele fez, evidencia que o presidente não é apenas uma ameaça à democracia, mas também à república. E digo mais, ao planeta Terra. E digo mais, ao sistema solar. E digo mais, à Via Láctea, o universo. Nem Goku consegue derrotar Bolsonaro. Pode chamar Marvel, o Batman. Bolsonaro é o maior vilão de todos os tempos. Olha o resumo. Então, Bolsonaro é o maior mal de todos. O maior mal de todos. O Thomas Trauman escreve na Veja. Um jornalista extremamente imparcial. Eu falei ontem, mas me incomoda falar uma coisa e não poder mostrar pra vocês. Eu odeio isso. Então, aproveitei e hoje a gente comenta. Thomas Trauman foi porta-voz de Dilma e assessor de Palocci. É esse cara que diz que Bolsonaro é um problema para a democracia e para a República Brasileira. Olha a fotinha dele, né? Olha como é bonito. Ai, que menino bonito. Esse cabelinho. Olha. Ah, rapaz. Se eu fosse mulher, viu?
Esse trauma aí tava perdido. Essa é a galera. Essa é a galera que tá falando que Bolsonaro é um problema. Totalmente imparcial. Totalmente imparcial. Saem informações aí para mostrar o que é que aguarda o brasileiro em 2022 nas urnas. Haddad vem construindo aí. Eu ainda acho que o Márcio França tem mais chance de ser o governador de São Paulo, mas vamos observar para ver. Independente, os dois nomes são horríveis, na minha visão. Mas o Haddad está aí já articulando para ter, quem sabe, o vice, o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, vice-governador de São Paulo. Já imaginou? O PSOL na vice-governadoria. Tem esse lado, do outro lado você tem o Tarcísio. Aí você escolhe. Você escolhe. Acho o Tarcísio um nome perfeito. Eu vejo muitos problemas do Tarcísio, vou ser sincerão. Vejo muita coisa. Vou aqui fazer um dossiê sobre o Tarcísio. Tem o Haddad e o Juliano Medeiros do outro lado. É o que eu preciso saber. É o que eu preciso saber. Tá? Então, tá aí. Tirem as conclusões de vocês. E para você ver, o que aguarda o brasileiro em caso de vitória da esquerda? E não é só a nível estadual não, né? Porque aqui é o mesmo Juliano Medeiros. Isso é uma matéria na Folha de São Paulo. É um perfil chamado Central das Eleições. Ele traz a matéria, ele coloca a manchete, né? Presidente do PSOL diz que Aldo Rebelo, pré-candidato ao Senado pelo PDT de São Paulo, é fascista de esquerda. Por quê? Juliano afirmou que Aldo é contra a luta de mulher, contra a luta das minorias. Aldo respondeu, se discordar desse pessoal do PSOL é fascista. A gente mostrou um vídeo do Rebelo que está chateado com o Lula, porque ele fala que o Lula não sabe o que é realmente o desenvolvimento dos povos indígenas. Que se ele estiver preocupado, ele deveria investir em infraestrutura e dar condições para o indígena se desenvolver. Ele não deve apoiar Bolsonaro, não, do Rebelo. Não, ele é um cara de esquerda. Se o PSOL enxerga alguém como o Aldo Rebelo, já como extremista, imagina você. Imagina a vozinha que anda na rua com terço, sabe? Com terço não, com crucifixo no peito. Imagine. Aí soma isso daqui, as falas do Flávio Dino. O Leandro Ruja traz aqui uma matéria da Carta Capital, não sei como é que ele tem estômago para ler. Vez ou outra até acaba lendo, mas quando tô pesquisando alguma coisa muito específica, aí eu falo assim, acabo que bati aqui. Mas enfim. O comunista Flávio Dino afirma que é necessário exorcizar o bolsonarismo. Ele defende o uso das mesmas técnicas que os companheiros Stalin, Mao, Maduro para fazer o exorcismo? Tribunais de exceção, prisão de oponente, censura. O que o Flávio Dino defende? Porque ele fala o seguinte, ó. Bolsonaro perderá, mas nós precisamos que também o bolsonarismo volte para sua casinha, afirmou Flávio Dino em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal Valor Econômico do Grupo Globo. Precisamos que o demônio volte para o inferno. Para isso, é preciso que haja mais exorcistas em ação. Tem Lula e tem Bolsonaro. Você escolhe o seu lado. Você escolhe o seu lado. O governo Bolsonaro tem inúmeros defeitos. Eu faço vídeo 1 hora por dia. Eu acho que isso aqui é mais relevante. E olha isso daqui. Paulinho da Força é uma coisa que chama a atenção, porque a gente vai mostrar a foto dele com o Eduardo Leite e o Aécio Neves, só que tem outra coisa que chama a minha atenção nessa foto. Olha o que o Lula tá usando, aquele velho coletinho, né? Estilo Evo Morales, se duvidar foi o que o Evo Morales deu pra ele. Já tá aqui mandando um salve indireto, quem sabe pro Foro de São Paulo. Somando forças pelo Brasil. Ampla aliança com outros partidos para as próximas eleições presidenciais. Esse mesmo Paulinho da Força esteve com Eduardo Leite. Também, ó, uma boa conversa sobre o Brasil é necessária a construção de convergências na agenda política. O Eduardo Leite cortou a Aécio, né? Valeu. O Paulinho da Força colocou. Estavam todos juntos. Agora você vê, ó, o Eduardo Leite vê o Paulinho da Força como um democrata e vice-versa. Então eles sentam para conversar. E o Eduardo Leite era um cara que podia, quem sabe, ter ser visto o Sérgio Moro. Então você vê, o Moro é um cara igual o Leite. Se o Paulinho da Força conversa com o Leite, conversa também com o Moro. E se o Paulinho da Força conversa com o Lula, o Leite conversa com o Lula e o Moro também conversa com o Lula. São todos iguais. Não existe terceira via. Tá aí.
Tá claro, tá desenhado. A única coisa que chama atenção aqui, chama inclusive da Globo, né? É que o Eduardo Leite cortou o Aécio Neves da foto. Não sei porque tá meio estranho, né? Essa cara do Aécio, tá parecendo um pinguim do Batman. O pessoal até que fez essa... fez aqui, não sei, o pessoal que achou essa foto aqui, não sei se foi em qual momento da reunião, mas a Anitta falou que recebeu no Zap, né? O Batman, Robin e o Pinguim. Aí vamos que vamos continuar, brincadeiras à parte. O PS deu apoio de Lula no segundo turno. Gilberto Kassab tá no Rio de Janeiro, né? Vai conversar com o Eduardo Paes, ver o que vão fazer no estado. Paes confirmou a Kassab, o que hoje é um consenso no PSD. Sua opinião é que o partido não deve apoiar ninguém no primeiro turno. A priori, no primeiro turno, talvez apoie ninguém. E no segundo, bom, no segundo turno tá que dá certo. Nada vai ser dito publicamente antes da hora, mas a chance do PSD não apoiar o Lula é a mesma do Vasco ser campeão da Série A do Brasileirão deste ano. Ou seja, o Kassab vai estar com o Lula. Kassab, nos próximos dias, repetirá a conversa que teve hoje com Paes em Manaus, com Omar Aziz, em Manaus com Omar Aziz e em Salvador com Otto Alencar. É só figura lendária, né? Os amigos do Kassab. E eu resolvi fazer uma tabelinha que vez a gente faz. Isso daqui, gente, é o cenário que a Câmara se encontra hoje no Brasil. Eu coloquei aqui em laranja a terceira via, União Brasil, MDB, PSDB, Podemos, Novo Cidadania. Talvez possa questionar a presença do Novo. Em azul, os governistas, PL, PP, Republicanos e o PTB. Em verde, indefinidos, porque são partidos que até então não tomaram um lado, propriamente dito, que é o Avante, o PROS, o PSC, o PSD e o Patriota. Por mais que o PSD do Kassab deve colar com Lula livre. Se bem que o Kassab é aquele cara, né? Tendo poder, ele é capaz de dançar conforme a música. E tem uma turma Lula livre. PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Solidariedade do Plano da Força, PV e Rede. Hoje a Câmara, se pegasse uns totais, terceira via, 136 deputados, governistas, 181, indefinidos, 69 e Lula livre, 126. Esse cenário tá ruim para todo mundo. Ruim para todo mundo. Se essa for a mesma Câmara ano que vem, sabe quem que vai definir? Sabe quem vai decidir a eleição do presidente da Câmara? O Bivar, o ACM Neto, o Baleia Rossi. Por quê? Porque os governistas são 181. Se juntar a galera da esquerda com a terceira via, vai dar o quê? 262 levaram. São 257 votos. Já também, se os governistas trouxeram a terceira via, leva. Agora, qual acordo para isso daí? Qual o caos que vai ser? Você percebe que hoje o governo ele só aprova uma PEC, só tem como aprovar uma PEC se conseguir se juntar com a terceira via. Que aí vai dar 317 votos. Precisa de 308 para aprovar uma PEC. Você vê que hoje o Lula, mesmo se juntar com todo mundo indefinido, ele não consegue barrar uma PEC. A mesma coisa é o seguinte, continua esse caminho, vamos pensar que o Lula vence, etc. Se o tamanho da chapa governista for a mesma, o governo não consegue barrar nenhuma PEC se o Lula trouxer a terceira via para perto dele. Olha como a terceira via não tem voto, mas independente disso tem poder, porque hoje não, né? Desde sempre, o Brasil tem 3 poderes, o poder legislativo é um poder muito importante. Olha a importância de aumentar o número das bancadas. Olha a importância também de tentar trazer mais alguns partidos para perto. Com o cenário que tem... Se o governo, os governos processam, por exemplo, só os definidos. Não vamos trazer todos esses definidos, que ainda não se definiram terceira via, o Lula livre. Daria 250. 250 não aprova nada. Talvez aprove uma PL. Um PLP não aprova. Aprova uma PL se não tiver quórum completo. Esse é o cenário que o Brasil meio se encontra hoje. Olha a importância. Por isso está todo mundo lutando por bancada. Por isso que o pessoal da terceira via está tentando emplacar aí um presidente. Por quê? Porque, cara, um presidente tentar aqui puxar, montar umas bancadas grandes de deputados, porque 2023 está vindo aí, nova eleição para presidente da Câmara, nova eleição para presidente do Senado, e com isso as comissões, as relatorias e o destino do Brasil. E querem discutir regulamentações, sem presidencialismo. Não adianta só pensar na presidência. A gente já comenta isso, mas aqui são alguns números, acho que vale uma pequena reflexão. E vamos continuar. Vai dar para falar de terceira via hoje. Moro trabalha para Senado e já tem candidatos para suplente. Tá falando o Rueda,
é um dos grandes nomes para ser o suplente do Moro. O Chico Graziano também, mas o Chico Graziano meio que já está descartado, porque ele até então não está afiliado a nenhum partido, o que impossibilitaria ele de ser suplente do Sérgio Moro. Em prol de Rueda, estão o fato de ser presidente do diretório da sigla em São Paulo e ter total interesse financeiro em a campanha que ao final pode beneficiá-lo. Isso daqui eu trouxe para vocês por única razão. É uma coisa que eu não sabia, talvez vocês não soubessem, então pode ser um conhecimento extra. Me foi relatado que na maior parte do tempo, os suplentes dos senadores são as pessoas que financiam a campanha, né? Pessoas com um cacauzinho que coloca ali, né, para ajudar o senador. E a do Moro aí parece que não é muito diferente disso. E o Moro vem trabalhando, né? Quer ser senador, não quer ser deputado, não. Sobre ele, ontem ele teve que passar vergonha na internet. Postou aí uma imagem falando que aprendeu a ler com um livro chamado Dendê Leão. Sabe qual é o problema disso? A primeira vez que esse livro foi publicado em português foi em 1995, um ano antes do Moro ser aprovado no concurso de juiz. Moro é o maior exemplo de superação. Em um ano, ele aprendeu a ler e virou juiz. É sensacional esse senhor. Sensacional. Tá até meio cheinho aqui, né? O peitoral do Moro tá meio cheinho. Tá... Essa foto não tá muito boa não, viu, Moro? Já tá virando piada também. Moro posta a montagem como Homem de Ferro e brinca ser primo de Tony Stark. Boletar ele sabe. Mestre do boleterismo. Mas, pelo amor de Deus. E o Bivar apareceu falando que nunca teve nenhum tipo de promessa para Moro ser candidato à presidência. Nunca teve isso daí. Moro já foi sabendo que esquece isso daí. Sem chance nenhuma. E aí a Aécio foi conversar com o Temer. Quero adiantar para ver se dá para falar um pouco de justiça. Se reuniu em São Paulo, momentos diferentes, com Fernando Henrique Cardoso e Temer. Com Fernando Henrique, discutiu o cenário político e o quadro eleitoral do Brasil. Ambos concordam, com a terceira via essencial, blá blá blá. Já com Temer, o deputado também discutiu o cenário eleitoral e as possibilidades de construir uma terceira via realmente competitiva, nas palavras do Tucano. O Temer acha que não tem muita condição, disse que o Dória também teve com o Temer, até falou que ele devia ser o candidato, o Temer falou que não quer, o Zé do Leite também teve com o Temer. Tô achando que a terceira via, dia 18, vai vir à TV, vai ir à TV falar que, ó, não tem candidato. Vamos apoiar o Lula. Aécio, escutando com FHC, com Temer. FHC mesmo, não tendo candidato, já falou. Vai sentar no colinho do Lula. E sobre o PSDB, eu não acompanhei muito porque, enfim, só mostra que realmente o partido tá com seus dias contados. O Dória brigou com o Bruno Araújo, presidente nacional da sigla, tirou da campanha dele, não é mais coordenador da campanha. E agora o Bruno Araújo foi grampeado. Grampeado. A CNN divulgou mais cedo que o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, suspeitava de ter sido gravado por colegas do partido numa conversa política. Se Araújo ainda não tinha certeza da existência da gravação, pode acreditar. Uma importante fonte tucana confirmou ao radar que ela existe e foi mesmo enviada a João Dória. O conteúdo impublicável, diz o interlocutor do candidato tucano. Junta isso com o que está acontecendo nas últimas movimentações, Paulinho da Força. Cara, eu acho que o Dória não vai ser candidato. Isso é uma matéria na Folha de São Paulo que era: Dória fala que o Temer devia ser candidato e que o Dória jogando a toalha. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes. Acho que no fim vai sobrar esses três. Até porque a Simone Tebet já disse, né? Se eu não for escolhido a cabeça de chapa, não vou ajudar sendo vice. 1% dos votos. Tem como levar a sério? E isso daqui. Simone Tebet. Presidir sem um centrão, basta canetada e transparência. A Simone Tebet é do centrão. Ela é do MDB. É porque agora, na verdade, assim, centrão é só quem apoia o governo. Quem não apoia o governo é centro democrático. Isso aí é de acordo, né, a tabela de malabarismo do Diogo Mainardi, do antagonista. Então, assim, você apoia o Lula, você é centro democrático. Se você apoia o Bolsonaro, você é do centrão. Ai, Brasil, tem hora que cansa, né? Mas tem hora que dá um pouco de alegria. Polícia se opõe à CPI e isenta a Prevent Senior. O Luciano Hang diz, né? O tempo é o seu da razão. Sai a narrativa e entra a verdade. Pegou fogo no circo, mas o dinheiro gasto com politicagem não volta mais. Cabe agora dar o troco nas urnas. Polícia se opõe à CPI e isenta a Prevent Senior
dos óbitos durante a pandemia. Está aqui a matéria da época, ligada ao Grupo Globo. A Polícia Civil de São Paulo apresentou à Justiça o relatório final da investigação sobre a conduta da prevenção na pandemia. O documento isenta a operadora de planos de saúde de irregularidades no tratamento de pacientes. Não foram encontrados elementos informativos caracterizadores de ilícito penal. E aí coloca, né, praticado por funcionários, médicos, sei lá, e ex-funcionários denunciados por violação. Não tem. Não foram encontrados nada. A delegada concluiu que não há provas de que os óbitos da seguradora da Prevent Senior estejam relacionados ao chamado o kit lá, né, dos polêmicos. Também afastou a narrativa de que os médicos teriam sofrido pressão para recomendar algumas coisinhas, que também não pode falar nenhum nome, inclusive sem um consentimento de pacientes. Todas as narrativas caindo por terra. Procurado pela reportagem, o advogado da Prevent Senior, o Aristides Zaccarelli Neto, diz que o relatório começa a evidenciar acusações injustas contra a operadora. É o primeiro resultado de investigação técnica que mostra que a Prevent Senior foi alvo de uma injustiça semelhante à sofrida pela Escola Base há quase 30 anos. Esse caso da Escola Base é interessantíssimo. O Flávio Morgenstern ele já comentou sobre isso uma vez no passado, no curso dele, sempre fala de desinformação, etc. Isso aconteceu em São Paulo. Mentiram tanto que basicamente a escola fechou, destruiu a vida de inúmeras pessoas. Tudo com mentiras da imprensa. O relatório se baseou em perícias, depoimentos de executivos, médicos, outros funcionários, além de pacientes, familiares das vítimas. O documento sigiloso foi enviado ao Tribunal de Justiça de São Paulo na segunda-feira. Olha para isso aqui. Mandou segunda-feira o da Polícia Civil. E os parlamentares estão sendo esperados, no caso, no dia de ontem. E aí? Os vereadores da Câmara Municipal vão apresentar o relatório deles. Vai ficar bonito, né? Se os vereadores falam que a Prevent é culpada. Que agora tem um relatório da polícia, que realmente tem capacidade de investigar. As conclusões da Polícia Civil de São Paulo contrariam outra comissão, a CPI do Senado. As suspeitas mais robustas contra a empresa vieram a público a partir de depoimentos prestados por um grupo de médicos aos parlamentares em Brasília, né? Em nome de uma senhora lá. E a Prevent Senior, de uma forma, acho que muito bem feita, agora vai acionar a justiça. Vai acionar a justiça por tudo que aconteceu. Acionar a justiça médicos que denunciaram a operadora. A companhia usará como base o relatório da Polícia Civil. As peças estão sendo preparadas pela equipe jurídica da operadora e serão apresentadas na esfera civil. Os advogados também avaliam acionar um médico na esfera criminal. Quem tem boca fala o que quer. Agora você vai ter que responder pelo que você está falando e pelos danos gerados pelas suas falas. Às vezes as coisas dão certo, né, no Brasil. Às vezes dão certo. Às vezes. Graças a Deus. E só pra gente terminar o vídeo com um pouco mais, sabe, de uma horinha, mas não tem como esquecer disso daqui. O STJ confirma a condenação de José Dirceu na Lava Jato. Lula, Gleisi e boa parte do petismo negam que tenha ocorrido corrupção na Petrobras. Foi tudo armação. A quinta turma do STJ pensa diferente e confirmou nesta terça a condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus no âmbito da Operação Lava Jato, em processo que apurou condutas ilícitas de empresas privadas, entre elas Engevix, Engenharia, agentes políticos, funcionários públicos e integrantes da Petrobras. De acordo com o MP, José Dirceu teria utilizado sua influência política para indicar e manter pessoas na Petrobras, recebendo em troca, valores indevidos sobre contratos celebrados entre a estatal e a Engevix. Em seu voto, o desembargador convocado ainda lembrou que, segundo documentos juntados aos autos, o ex-ministro teria recebido mais de 15 milhões de reais a título de propina e lavado mais de 10 milhões. E esse é o nosso PT. Esse é o nosso PT que quer voltar, como disse o Geraldo Alckmin no passado bem recente, querem voltar à cena do crime. Fico por aqui, né? Até fiquei sabendo ontem que um cara aí que até do passado já defendi bastante, me xingou, aquele xingamento que xinga a sua mãe, acho que sem saber sequer do que está acontecendo, sem sequer parar para tentar entender o que vem acontecendo há 17 meses, eu poderia falar desde novembro de 2020, mas
Beleza, né? Rolou isso daí, me mandaram os vídeos ontem. Fico olhando assim. Inclusive, sigo às vezes meu caminho um pouco mais, né? Meu caminho aqui, trazendo um conteúdo outro aqui, tia do Zap nos vídeos e vida que segue. Não fico fazendo lives nem nada. Mas, se gosta do meu trabalho, compartilha esse vídeo. Não vai cair o teu dedinho. Clica lá no botão de compartilhar, a parte mais importante. E aí, se quiser, tiver qualquer interesse, pode me apoiar se tornando membro do canal, me apoiar pelo Patreon e se inscreve nas minhas redes. Estão todos aqui no link na descrição e a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.